Uma boa noite, né, para todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui por essa sala virtual, no Zoom. Como também a reunião está sendo gravada, então já quero também estender, né, seja um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem assistir posteriormente. Quero dizer aqui que é uma alegria, né, uma honra também estar participando com vocês desse projeto que é muito importante, um projeto que envolve as raízes, a identidade de todos nós, né, que de alguma maneira nós temos aí alguns vínculos semelhantes, né? Por mais que a Igreja do Nazareno não seja tecnicamente uma igreja pentecostal, nós também temos aí proximidades muito grandes em relação, por exemplo, a essa confissão arminiana. Nós somos de tradição também wesleyana, né? Então é um desdobramento aí do arminianismo, né? O arminianismo wesleyano. E sem dúvidas há também aí uma certa herança no pentecostalismo, né? Daquilo que vem do movimento wesleyano e principalmente do movimento de santidade. Então nós temos aí certamente muitas proximidades. Então fico contente, né, de participar, fico muito feliz e espero aqui que a gente tenha um tempo de bastante proveito. Eu não estou na minha casa, né, atualmente eu estou morando em Campinas, eu estou na casa dos meus pais, vim passar a quarentena aqui no interior de Minas, estou a 500 quilômetros da minha cidade. Então, eu não estou com um fundo, né, tão bonito igual do pastor Temer Lima, né, com aqueles livros, né, bonitos na biblioteca dele, mas espero que a gente aproveite aí bastante esse tempo, né? Já deixo aí também minha saudação para os amigos, né, que a gente conhece aí, pastor Edildson, Valdemir, tem o meu pastor auxiliar está participando, que é o pastor Adeleon, daqui de Minas, mas está comigo lá em Vinhedo, né, que é o local lá onde eu pastoreio. E aos demais amigos aí também, né? Obrigado aí, pastor André, e o pessoal que convidou. E vamos falar um pouquinho, então, desse tema, né, que é a respeito aí da depravação total. Inicialmente, eu queria explicar, né, sobre essa terminologia, o que ela significa, a origem dela, onde é que nós vamos encontrar, né? E a primeira questão, então, que eu gostaria de iniciar aqui abordando é a respeito da não utilização desse termo especificamente pela literatura de Armínio. Você não vai encontrar o próprio Jacó Armínio utilizando a terminologia depravação total. Assim como também você não vai encontrar essa terminologia sendo utilizada pelos reformadores. Então, você não vai encontrar em Calvino, não vai encontrar em Lutero, né? Essa terminologia é mais tardia, daqui a pouco eu vou dar aí algumas pistas, né, de pelo menos quando que a gente imagina que ela aparece. E, na verdade, ela é uma expressão intercambiável para pecado original. Então, é só uma questão de ênfase. Depravação total dá uma ênfase um pouco maior, né, em relação à questão da extensão da pecaminosidade do que o pecado original, né, na forma como Agostinho desenvolveu essa nomenclatura, dizia. Então, basicamente, é a mesma coisa. A gente não tem diferenças aí nessa terminologia. E é importante, então, a gente salientar essa questão, né, de que você não vai encontrar essa expressão em Armínio, mas também não encontra nesses outros ícones que eu citei anteriormente. Agora, outra coisa importante, né, que eu acho que quem quer estudar teologia arminiana, né, quais são as fontes primárias que a gente vai conseguir estudar Armínio especificamente? Para nós, aqui no Brasil, eu acredito que seja mais fácil a gente ter contato, então, primeiramente com aquelas obras que foram traduzidas para o inglês. Então, a gente tem a versão londrina e a gente tem a versão americana. A versão londrina é mais antiga, a versão americana é mais recente. Fora disso, a gente tem os textos de Armínio, né? Se você pega, por exemplo, essa tradução que a CPAD fez e verifica ali, né, disputas públicas, disputas privadas, debate com não sei quem e tal, né? Coisas assim, você vai encontrar esses textos separadamente, tudo lá por volta ainda do século XVI, XVII, né, principalmente início do século XVII, e a gente vai encontrar isso em latim. Uma ou outra coisa também em holandês. Até quando a gente fala de disputas públicas, disputas privadas, né,
Tem gente que pensa que tem mais a ver ali com debate, né? Na verdade, tem a ver com debate, mas não com o debate como a gente pensa hoje em dia, né? De alguém discutindo com o outro, respondendo carta. Não, a ideia das disputas públicas e privadas, elas têm a ver com o que a gente chama hoje de colóquio, né? Então, eram colóquios que eram feitos naquela época, dentro do campus universitário. Então, as disputas públicas, né, eram aquelas abertas às pessoas de outras instituições que queriam participar, e as privadas eram apenas aquelas para aquelas pessoas daquela instituição onde, nesse caso, o Armínio foi professor, chegou a ser reitor, né, que era na Universidade de Leiden, na Holanda, né? Então, o latim era o idioma mais técnico, né, mais acadêmico, por isso que a gente vai encontrar muita coisa também em latim, e a gente encontra esses textos aí separadamente, né, como eu falei, aí por volta do século XVII. Nós vamos conseguir encontrar também uma primeira coletânea disso daí, um primeiro ajuntamento, né, que é aquela famosa ópera teológica, né, que já é uma expressão também latina, que seria obra teológica, né? E essa quantidade de obras aí reunidas ainda não chega a ser totalmente o que a gente tem hoje como esses 3 volumes. Esses volumes foram sendo organizados posteriormente, mas a gente encontra todos eles aí separados. Então, a primeira fonte primária que a gente tem, né, são essas obras de Armínio, que a gente, graças a Deus, hoje já tem em português, o que facilita bastante a nossa pesquisa, porque nem todo mundo fala inglês, né? E mais difícil ainda fica em relação aos outros idiomas, né? Como eu falei, o latim, o holandês, né? Fica até mais complicado. Principalmente porque o holandês daquela época é um holandês diferente, um pouquinho diferente do holandês de hoje. Um holandês mais clássico, né? Muitas das vezes essas obras também que estão em holandês lá por volta do século XVI, XVII, elas também são escritas com uma fonte mais gótica. E aí, para a gente também transcrever isso, né, de acordo com o alfabeto latino, fica um pouquinho difícil, um pouquinho complexo. Mas, como eu falei, ainda bem que a gente tem essas obras aí, então, em português. E outra coisa muito importante, né, de fonte primária de Jacó Armínio são as chamadas disputas públicas perdidas, né, que elas foram organizadas agora por volta de 2010. Quem editou, né, organizou e comentou esses materiais, né, foi aí o Dr. Keith Stanglin. Então a gente consegue encontrar isso também em inglês. Os comentários estão em inglês, porém o texto, né, em fonte primária, né, ou seja, aquilo que Armínio escreveu nesses documentos está em latim. Né, ele não fez essa tradução. Então a gente tem que também ali fazer essas comparações, né? Então essas basicamente são as fontes primárias que a gente tem de Armínio especificamente. Tá? É bom a gente saber disso daí. Né? E uma coisa muito curiosa que eu quero iniciar trazendo aqui, já que a gente disse que o termo, a expressão depravação total não aparece, né, nos escritos dele, nem daqueles que o antecederam, tem algumas outras terminologias que aparecem com bastante recorrência e que são muito importantes, né, para essa discussão que a gente está trazendo nessa noite. Então, a primeira delas, como eu já adiantei, né, que é a expressão intercambiável, que seria aí pecado original. Eu fiz uma consulta na versão londrina, né, para a gente ter uma ideia, que seria a versão mais utilizada hoje entre aí os pesquisadores de Armínio. Então, nessa versão londrina, a gente tem uma ocorrência de 33 vezes, né, o uso da expressão pecado original. Como o pecado original é uma doutrina, ou digamos assim, uma terminologia, para ficar melhor, né, uma terminologia que foi desenvolvida por Agostinho, por volta lá na transição do século IV para o V, então eu também contabilizei a quantidade de vezes que Jacó Armínio cita explicitamente a Agostinho, né? Porque certamente há momentos ali que ele cita Agostinho sem citar o nome, às vezes ele cita um trecho de uma obra, ou alguma crítica, por exemplo, a Pelágio, ele faz críticas ali explícitas também a Pelágio, ele faz críticas ao semi-pelagianismo, também explicitamente, né? E muitas dessas fontes, né, de Pelágio, originalmente, pelo menos naquele tempo, né, elas eram oriundas de textos de Agostinho. Somente para a gente ter ideia, agora, por volta da década de 60, 1960, é que alguns estudiosos, né, da área de patrística e também da área de manuscritologia que chegaram aí à conclusão de que existem fontes também primárias de Pelágio, porque até então se negava isso, né? Até hoje é comum a gente ouvir falar
né, que a gente não tem aí os escritos de Pelágio. E, de acordo aí com estudos comparativos, manuscritológicos, já acredita-se que pelo menos 14 livros já podem ser atribuídos a Pelágio de maneira mais segura, né? Então, ou seja, além das obras de Agostinho que criticam Pelágio, né, e que ele cita, inclusive, carta que Pelágio mandou para ele, né, que é considerado também alguma literatura do Pelágio, a gente tem essas 14 obras. Aí tem um livro em inglês que a gente consegue consultar a tradução, né, desses textos aí do próprio Pelágio, né, em fonte primária. Eu tive a oportunidade de consultar pelo menos 6 desses livros, né, e bate muito realmente com aquilo que Pelágio foi acusado, né? Os ensinos dele, por exemplo, de dizer que ninguém nasce em pecado, né, de dizer que o pecado foi só de Adão, que a raça humana não herda isso, então ele negava explicitamente a solidariedade da raça, negava explicitamente o pecado original em si e os seus efeitos, né? Porque aí envolve também a questão da morte espiritual, né? E Pelágio deixa bem claro mesmo, né, nesses textos que eu tive a oportunidade de consultar, que ele entendia que a pessoa ela nasce realmente do ponto de vista espiritual neutra e ela vai aprender a pecar, né, por meio da socialização. Então, ela vê o pai, a mãe, os vizinhos e outras pessoas pecando, cometendo outros tipos de delitos, e ali ela está aprendendo a praticar esse tipo de erro, né? Ou de situações aí que vão de encontro, ou seja, contra, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, Pelágio ensinava isso, e além dessa questão, né, em função aí da compreensão dele de como ficou o ser humano depois da queda, que aí é a discussão da imagem de Deus, que também está muito envolvida na discussão da depravação total, ele também dizia que essa imagem não foi afetada, que o ser humano não perdeu absolutamente nada. E por conta disso, a pessoa ela poderia, sem a graça de Deus, sozinha, pela sua própria capacidade, viver de maneira impecável. Ele chega, inclusive, a ser questionado, por isso ele dá até um exemplo de um certo pai da igreja, né, um homem que vivia mais naquela característica eremita, né? Ele cita um caso muito engraçado, chega a ser até engraçado, né, de um homem, já um senhor de idade, que alcançou essa perfeição impecável. E aí a gente não deve confundir o perfeccionismo de Pelágio com a perfeição cristã de John Wesley, que é outra coisa. Mas ele dizia que esse homem alcançou esse estágio de perfeição absoluta, de impecabilidade, e que se viesse alguém conversar com ele, né, e fosse falar mal de alguém, né, igual a gente às vezes hoje em dia ouve, né? Ó, vou falar só para você, mas não conta para ninguém, né? Ou se alguém chegasse para falar algo desse tipo com esse senhor, que ele apagava, ele desmaiava, perdia os sentidos e ficava caído no chão e não podia então ouvir a fofoca que a pessoa ia trazer. Então era uma das pessoas que ele dizia que teria alcançado aí esse grau de perfeição. Então essas acusações que são recorrentemente feitas a Pelágio, elas estão realmente ali dentro dessas obras, né? Ele fala bastante sobre isso, ele reforça bastante a ideia da santidade, da santificação, de uma vida impecável, né? Como eu adiantei, e tudo isso faz parte então da sua teologia, que são coisas aí que Agostinho critica. E é dentro desse cenário, né, que Agostinho desenvolve o termo pecado original. O original vai ter a ideia da origem, né? A origem no primeiro casal. Tem a ideia também de ser a origem de todos os pecados que nós praticamos, né? Então, aquela ideia da concupiscência, algo que está inerentemente dentro de todo ser humano e que por meio, né, dessa raiz pecaminosa, malévola, é que as pessoas são então levadas a praticar, né, os demais pecados pessoais. Agostinho também já fazia distinção entre o pecado original e o pecado pessoal. O pecado original é aquele que a natureza humana, né, todos os descendentes de Adão herdam, né, e que, por exemplo, uma criança tem, mas não necessariamente ela pratica, né, esses pecados de maneira moralmente responsável. E daí a distinção para pecado pessoal, né, que é esse pecado que a pessoa comete já, né, numa fase de razão, onde ela sabe o que ela está fazendo especificamente. E aí a gente tem também, mais adiante, né, os novos pelagianos, uma outra modalidade de pelagianismo que Agostinho também critica, que Agostinho também debate bastante, que é a doutrina de João Cassiano, né? São os três ali todos contemporâneos, viviam na mesma época,
E eu lembro, por exemplo, de algumas pessoas questionando, né, será que João Cassiano realmente ensinou, né, o que ele é acusado, tal? E aí, novamente, eu também tive a oportunidade, né, de checar nessas fontes primárias, né, olhei as obras todas que a gente tem disponíveis de João Cassiano, e ele tem uma metáfora que aparece em todas as obras dele, mesmo obras que você pensa, ele não vai falar de pecado aqui, e ele fala, ele era também um monge, né, muito voltado para essa questão da vida devocional, né, e nas obras dele, então, ele fala bastante sobre a metáfora da enfermidade. Ele usa isso daí inúmeras vezes. Então, para ele, diferentemente de Pelágio, né, o ser humano não ficou neutro, não ficou com a imagem de Deus intacta, mas ela ficou apenas enferma. E aí, para Pelágio, a única coisa que Pelágio atribui à graça é o que a gente praticamente chamaria hoje de revelação natural. Né? Ou seja, Deus já deixou escrito no coração das pessoas a sua lei, e só isso é fruto da graça. Fora disso daí, deve haver aí a responsabilidade humana, o esforço humano. E aí, quando a gente compara esse pensamento de Pelágio com o pensamento de João Cassiano, para Cassiano, o que acontece é que o ser humano ele tem condições de começar, né, o bem espiritual, ele tem condições de dar início, que é o famoso primeiro passo, né, como a gente costuma falar, mas ele não tem condições de completar. E aí João Cassiano atribui, então, a obra da graça de Deus. Já que o ser humano não tem condições de completar, então Deus completa, Deus finaliza. Né? E aí há um sincronismo, aí, né? Há um sinergismo. Né? O ser humano começando e Deus terminando. Mas aí, novamente, é importante a gente pensar nessa ideia de sinergismo, porque depois eu vou voltar nisso aí, pensando, né, na perspectiva de Armínio, dos remonstrantes, etc., para a gente ver que são sinergismos diferentes, não é o mesmo tipo de sinergismo. E é nesse contexto que a gente tem Agostinho desenvolvendo a ideia do que a gente chamou aí também de pecado original, como ele denominou, né? É interessante a metodologia de Agostinho também. Agostinho cita muitos textos bíblicos para explicar essa questão aí da herança do pecado, de como o ser humano nasce morto nos seus delitos e pecados. E ele apela, inclusive, já para alguma tradição. Ele chega a usar Irineu de Lyon como sendo ali uma pessoa da patrística mais antiga, século II, né? De alguém que já defendia esse ponto de vista. Então, isso também era uma questão interessante nessa citação que ele faz, embora ele também cite outros, né? Mas esse pai da igreja é interessante porque seria um dos mais antigos. E se a gente analisa, inclusive, né, os pais da igreja pré-agostinianos, o conceito de livre-arbítrio que muitos deles tinham, alguns estavam muito próximos daquilo que Pelágio dizia, outros estavam muito próximos daquilo que João Cassiano dizia, né, mas o ponto de vista, né, que nós entendemos que é bíblico, que inclusive os sínodos locais e alguns regionais também, né, trabalharam dentro dessa discussão, aceitaram o posicionamento de Agostinho como sendo o correto, como sendo o posicionamento bíblico. E aí a gente vai ver, inclusive, as confissões posteriormente, né, como, por exemplo, a confissão belga, né, que tem muito a ver aí com Jacó Armínio, com a Igreja Reformada da Holanda, os catecismos também, né, o catecismo de Heidelberg, nesse caso, e outras confissões importantes, como, por exemplo, a confissão dos 39 artigos da Igreja Anglicana, a forma como John Wesley revisou esses artigos para poder aprovar, né, os 25 artigos da religião da Igreja Metodista, e mesmo de outras tradições. A gente pega a Confissão de Augsburgo, lá dos luteranos, né, e outros documentos mais, sempre o pecado original aparece. Então, a gente sempre vai ter aí esses documentos confirmando, né, a crença na doutrina agostiniana do pecado original, na doutrina bíblica, na verdade, do pecado original. E aí eu estava dizendo sobre a quantidade de citações, né, que Armínio faz. Então a gente tem aí pelo menos 239 citações explícitas de Agostinho, menções explícitas de Agostinho nas obras de Armínio. E aí eu só estou levando em consideração aqui essas 239 ocorrências nas obras, nessas works, né, de 3 volumes, tá? Essa outra obra que eu comentei com vocês que está em latim, eu sei que ele cita Agostinho, cheguei a olhar, ele cita Agostinho, ele cita outros teólogos medievais, inclusive, ele cita Irineu de Lyon também, ele cita outros teólogos patrísticos, né? Então há uma recorrência também ali de Agostinho nessas outras obras, né?
mas a quantidade de vezes que ele cita Agostinho é impressionante, né? 239 vezes não é pouca coisa. Então ele também segue aí essa tradição. Agora, como o termo depravação total, essa expressão completa, né? Depravação total, não aparece em Armínio, eu vou fazer uma comparação, inclusive, agora de outros termos que, além de pecado original, tem uma certa intercambialidade. A primeira delas é a palavra incapacidade. Então, a gente vê Armínio muitas vezes utilizando essa expressão, né? E às vezes expressões correlatas, tá? Então, a incapacidade, só para a gente ter uma noção, atribuída aí ao ser humano, né, incapacidade espiritual e tal, aparece no todo desses 3 volumes 40 vezes. E comparando, por exemplo, com as Institutas de Calvino, e aí eu estou comparando com a versão clássica em português, né, porque eu não, no momento, né, eu não usufruo ainda de tempo para comparar isso aqui nas obras originais de Calvino. Né, porque o ideal seria pegar lá as obras em francês, né, e fazer essa comparação. Mas isso é um trabalho mais para frente que eu ainda vou fazer. E comparar, inclusive, também as citações de Armínio nos textos em latim. Né? Na ópera teológica, por exemplo, a gente tem uma noção mais exata. Mas isso aqui mostra para a gente a importância que se dá a determinado tema. Então, 40 vezes ele usa o termo incapacidade, o termo inabilidade ele usa 11 vezes, e aí uma curiosidade é que dessas 11 vezes, 10 vezes aparecem no volume 3, no debate de Armínio com Perkins. Então, se a gente volta, por exemplo, nas outras obras, ele praticamente não cita. Ele cita uma vez só no volume 1. No volume 3 é a que ele vai citar com maior recorrência. Essa informação é importante. A gente pega, por exemplo, a obra do Keith Stanley e do Thomas McCall, eles chegam a comentar que Armínio não usa depravação total, mas prefere inabilidade total. Mas inabilidade, como a gente está vendo, não é o termo preferido de Armínio. Tem outras expressões que ele usa com maior recorrência do que a ideia de inabilidade. Então, ele só usa 11 vezes. Incapacidade, por exemplo, é uma que ele usa muitas vezes mais. Ele usa 40. E Calvino usa 20, fazendo a comparação. Né? Inabilidade, ele usa 11 e Calvino não usa nenhuma, pelo menos na tradução, como eu já falei, né, da versão clássica que a gente tem aí em português. Agora, a palavra depravação, ela aparece aí 57 vezes nos 3 volumes das obras de Armínio, e comparando com Calvino, talvez até pelo tipo de tradução, né, já aparecem 150 vezes. Então pode ser que de repente ali o tradutor, né, ou os tradutores da versão clássica, já com uma ideia em mente, né, da doutrina da depravação total, tenham preferido esse termo em detrimento de outro. Por isso que eu preciso mais para frente comparar isso na versão original, né? Agora, outra coisa curiosa é a expressão corrupção, porque também é um sinônimo muito comum dentro aí da ideia de depravação. Tá? Inclusive, a Confissão Belga, né, originalmente, quando ela foi feita pela primeira vez, lá no finalzinho lá do século XVI, né, meados do século XVI, ela usa, inclusive, essa expressão corrupção total. É o mais próximo que a gente tem de depravação total, mais próximo. Então, a Confissão Belga, que é um documento confessional da Igreja Reformada da Holanda, que Armínio fazia parte, usava esse termo corrupção. E Armínio usa essa palavra 149 vezes. Pelo menos ela é traduzida assim, como eu falei na versão londrina. Né? E Calvino, a gente tem 159 vezes, usando aí a palavra corrupção. Né? E depravação, não sei se eu comentei, mas Armínio usa 57 vezes e Calvino 150, né, para termos aí de comparação. Agora, o que me despertou muito a curiosidade, e esse é um tema, né, inclusive central, numa pesquisa que eu estou fazendo agora, né, eu estou fazendo meu doutorado lá pela Universidade Metodista de São Paulo, e a minha pesquisa é organizar ou sistematizar o pensamento de Armínio de início ao fim, né, dentro daquelas doutrinas da teologia sistemática, algo que ainda não foi feito. Porque, geralmente a gente conhece Armínio do tripé, ser humano, pecado e salvação. Existem outras obras que falam, né, da questão, por exemplo, de Deus, providência, tal, né, mas eu quero ampliar isso, né, falar mais. Por exemplo, a eclesiologia dele. Quero entender melhor até que ponto a gente consegue extrair alguma coisa de escatologia, como é que ele pensava, né? Então, é importante aí fazer esse trabalho, é uma coisa que a gente está fazendo pela frente, mas a minha intuição até agora é de uma centralidade
na graça de Deus no pensamento de Armínio. E não é à toa. A gente vê, por exemplo, a própria obra, né, do Keith Stanley, do Thomas McCall, já não é à toa que eles dão aí o nome do livro, né, chamando aí de Jacó Armínio, Teólogo da Graça. E não é à toa mesmo, não. Se a gente fizer uma contabilização, Armínio cita nos 3 volumes, só nesses 3 volumes, 1967 vezes a expressão graça e os seus correlatos, né, como gracioso, graciosamente. Então, gente, é uma quantidade enorme. 1967 vezes. Comparando com Calvino, a gente tem aí Calvino utilizando, pelo menos nessa versão, como eu falei, clássica em português, 901 vezes. Ou seja, Armínio cita mais do que o dobro de vezes do que Calvino cita a expressão graça e os seus correlatos. E essa é uma informação muito importante, porque a ênfase que Calvino dá, né, no pecado, como a gente pode ver aqui, embora também não esteja distante daquilo que Armínio dava também de ênfase, está muito distante da ênfase que Armínio dá na graça. Então, a ênfase que Calvino dá na graça é muito menor do que a ênfase que o próprio Armínio dá na graça de Deus. Então, a gente tem aí uma teologia certamente centrada na graça, que reconhece, né, o pessimismo, digamos, antropológico, né, do ser humano não regenerado, mas reconhece também um otimismo de Deus no decorrer aí da obra da salvação. E a gente viu um desdobramento muito forte disso na teologia de John Wesley depois, né? Porque John Wesley ele vai desenvolver uma teologia de cunho mais prático, ele leva mais para a questão pública, né? Ou seja, como essa graça impacta a nossa vida no cotidiano. Ele lida com muitas outras questões que têm a ver com esse otimismo da graça divina, né? Que é uma herança arminiana certamente aí que ele tem. Então aqui a gente consegue já ter uma primeira ideia das principais ênfases do pensamento de Jacó Armínio. E pensando nessa questão agora da origem, né, desse termo depravação total, já que a gente percebeu aí que os textos de Armínio não citam, os textos dos reformadores, né, Lutero e Calvino também não tem. O texto mais antigo que eu encontrei, isso não quer dizer que seja o primeiro, mas o mais antigo que eu encontrei explicitamente depravação total é um sermão, uma homilia de um pregador anglicano, um sermão datado de 1674. O nome desse pregador é William Godby, e ele pregou esse sermão no velório de uma mulher chamada Elizabeth Atwood. Então, nesse culto fúnebre, ele usa essa expressão aí da depravação total. Até um recorte rápido aqui, né, para a gente ter uma ideia de como ele usa essa expressão. Ele fala assim: não podemos sem ele, ou seja, sem Cristo, viver a vida de glória. E a gente não pode viver isso por quê? Aí ele dá a resposta: em função da corrupção e da depravação total que se espalhou por toda a humanidade. E aí depois ele fala da importância do ofício sacerdotal de Cristo, né, para poder nos livrar, né, desse problema da nossa incapacidade espiritual. A primeira ocorrência que eu consegui encontrar, a mais antiga que eu consegui encontrar, do uso da expressão depravação total, é datado aí de 1674. Se é a primeira ou não, eu não sei, não sei dizer, não tem como. Agora, o fato é que do século XVII para frente, a gente já começa a ter uma ocorrência, do século XVIII para frente, a gente começa a ter uma ocorrência maior. Eu consegui fazer uma pesquisa, inclusive, né, tem um material que eu estou produzindo, e aí eu levantei alguns nomes de pessoas que usam esse termo no decorrer do século XVIII. E aí a gente encontra já de uma maneira muito ampla. A gente consegue encontrar, por exemplo, esse uso por anglicanos, congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas, morávios, e inclusive fora do ambiente eclesiástico. A gente encontra também o termo depravação total no ambiente artístico, filosófico e até historiográfico. E aí atribuindo ali a ideia de depravação total com uma coisa mais da imoralidade, né, da raça humana e tal. Então, assim, até mesmo fora do ambiente teológico, religioso, a gente também vai encontrar essa terminologia. Claro que com uma incidência bem menor, mas a gente encontra. No século XVIII, né, 3 expoentes interessantes que a gente também vai localizar aí o uso da palavra, da expressão depravação total. Jonathan Edwards,
né, com uma ocorrência pequena, né, você não vai encontrar assim, ele falando desse termo com uma incidência grande. A mesma coisa também John Fletcher, foi um contemporâneo de John Wesley, morreu um pouco antes, né, que foi um anglicano, também ali um dos líderes do movimento metodista. E o próprio John Wesley, a gente também encontra pouquíssimas utilizações explícitas do termo depravação total. O que é comum a gente encontrar nessas literaturas? Pecado original, né? E aqueles termos correlatos que eu trouxe agora há pouco, né? Como corrupção, inabilidade, incapacidade, né? Que são termos aí que têm alguma proximidade, tá? Como eu falei para vocês, a confissão belga é o que a gente tem aí de antigo, né? Talvez mais próximo do termo depravação total. A gente vai encontrar lá no artigo 15, se vocês procurarem, inclusive, a tradução em português, ela aparece como depravação total. Mas a palavra francesa, né, porque essa confissão foi escrita em francês, a expressão em francês, traduzida aí ao pé da letra, seria a corrupção de toda a natureza, né, a corrupção total da natureza humana. Então, é o mais próximo que a gente encontra. Né? E por que é importante nessa citação dessa confissão? Porque a Igreja Reformada da Holanda, antes do Sínodo de Dort, ela entendia que 2 documentos eram oficiais para a subscrição de qualquer candidato ao clericato. Né? Ou seja, qualquer pessoa que fosse se tornar um ministro da Igreja Reformada precisava subscrever 2 documentos. Um deles era a Confissão Belga e o outro é o Catecismo de Heidelberg. Com o Sínodo de Dort, eles trazem ali também os cânones de Dort. Então, os pastores futuros, né, de 1618 em diante, têm que assinar agora, subscrever esses 3 documentos. Mas na época de Armínio, esse documento era importante. Então, até para a gente estudar, né, o pensamento de Armínio, além das primárias dele, como eu citei, a gente também, vez ou outra, precisa comparar com as confissões, né, para ver o que ele concordava. Às vezes ele pode estar citando direto ou indiretamente alguma dessas confissões. Né, então, fica aí também outro dever de casa para a gente na hora de analisar Jacó Armínio. Agora, como a gente já deixou claro, a expressão depravação total, ela é, então, intercambiável para a ideia de pecado original. Né? Isso precisa ficar bem claro aí para a gente, então. E o que envolve, afinal de contas, né, a compreensão aí do que vem a ser depravação total e ou pecado original? Eu separei 7 coisas que estão aí diretamente ligadas com esse conceito. Quais são essas 7 coisas? A primeira delas é a ideia de morte espiritual. Eu não vou me alongar nesses 7 pontos, né, porque eu quero ainda trazer outras informações que eu considero relevantes, né, nos aspectos históricos, nos desdobramentos. Mas, pensando em termos conceituais, a primeira coisa que a gente precisa trazer à mente é a compreensão de morte espiritual. Então, como eu falei lá, Pelágio dizia que não houve morte espiritual, que a pessoa nasce, então, neutra. João Cassiano dizia que a pessoa não nasce nem neutra nem morta, mas enferma, como a gente também já destacou. Né? Mas a primeira coisa é a morte espiritual. E o que seria? Na verdade, uma morte dupla. Né? A gente está colocando aqui espiritual, mas a gente deve pensar no aspecto duplo de morte. Num primeiro momento, a morte espiritual, que é a alienação, a separação da criatura e do Criador. E, num segundo momento, a morte física, porque ela também foi consequência da desobediência no Éden. Né? Então, essa é a primeira questão envolvida, né, no pecado original ou também na doutrina da depravação total. Segunda coisa, a ideia de corrupção social. O que seria isso? A forma como os nossos relacionamentos foram também corrompidos, deformados pela queda de Adão. E aqui a gente tem que desenvolver a ideia, né, de imagem de Deus, para entender o que aconteceu com a imagem de Deus. A imagem de Deus foi perdida. Né? Lutero, por exemplo, ele usa mais frequentemente essa expressão, de que a imagem foi perdida. E isso é um problema, né? Porque se a imagem foi perdida, o que restou no ser humano? E aí caberia, né, se isso fosse verdade, aquela analogia, né, mais literalista do morto espiritual, que a pessoa está morta em tudo e não consegue fazer nada. O problema disso é o quê? O problema é que a gente faz muita coisa. Né? Inclusive as pessoas que não são redimidas, que ainda não foram regeneradas, elas também fazem muitas coisas. Mas até onde vai esse limite? Né? Então, o que restou da imagem de Deus? Aí a gente pega, por exemplo, o conceito de Calvino. Para Calvino, a imagem de Deus não foi totalmente perdida, mas ela foi totalmente corrompida.
E é nesse mesmo sentido que Jacó Arminio também entende, né? Ou seja, a imagem não foi perdida, mas foi totalmente corrompida. Há um pedaço dela, uma parte dela, uma dimensão dela que foi perdida, mas outra dimensão que se manteve, né? E a gente vai ver esse mesmo eco na teologia também de John Wesley. A imagem também não foi totalmente perdida. Uma parte, uma dimensão é perdida e outras partes continuam. E aí, como que Arminio enxerga isso? Para a gente ser mais objetivo. Arminio divide a imagem de Deus em duas dimensões. Ele chama de imagem essencial e de imagem acidental. Imagem essencial é o que, em tese, foi perdido, é o que tecnicamente foi perdido com a queda, que seria aí, por exemplo, essa capacidade que Adão tinha de buscar Deus, né? Ou seja, o livre-arbítrio para as coisas espirituais, a capacidade para fazer as coisas do bem, né? E o que restou no ser humano? O que ele chama aí de aspectos acidentais da imagem de Deus, né? Então, essa outra parte, essa outra dimensão da imagem continua, né? Que tem a ver, por exemplo, aí com aspectos relacionais. A gente se relaciona com o próximo, a gente se relaciona com a criação, a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, esses elementos, eles permanecem no indivíduo mesmo não regenerado, mas de forma corrompida. Ela não está intacta, ela não está perfeita como era no Éden, mas ela foi corrompida. E aí John Wesley, o que ele faz? Ele, ao invés de usar essa mesma nomenclatura de Armínio, ele pega emprestado dois termos que são comuns naquela teologia clássica daquele tempo, né, que é a imagem natural e imagem moral, que basicamente é o mesmo sentido que Arminio chamava aí, né, de essencial e acidental, né, com exceção de que essencial é o que ele chama de moral e acidental é o que ele chama de natural, né, ou seja, aquilo que ainda permaneceu. Né. Então, essas habilidades, por exemplo, né, de relacionamento, elas ainda continuam. Elas não foram perdidas, mas elas foram corrompidas. E a imagem moral, que seria aí esse aspecto da espiritualidade, da verticalidade, né, isso foi perdido. A horizontalidade, né, que é do natural, continua. E ele pega emprestado, né, nesse caso John Wesley, ele pega emprestado de um teólogo da época, um anglicano, chamado Isaac Watts. Ele pega o conceito de imagem política. A ideia de política naquele contexto ali tinha a ver com o conceito de domínio. A gente pega, por exemplo, Gênesis 1:26, que é o texto em que a gente tem ali a narrativa de como o ser humano foi criado conforme a imagem de Deus, e nos é dito que logo depois que Deus cria o ser humano, ele fala, domine ele sobre os peixes, as aves, etc. Né? Então é esse relacionamento de domínio, esse relacionamento, né, social, de saber lidar então com essas várias áreas do nosso entorno. E isso começa inicialmente com Deus, a noção que as pessoas têm do divino, a noção que as pessoas têm do metafísico, né? Isso não foi perdido, essa noção não foi perdida. É o que o próprio João Calvino também concorda, ele chama de sensus divinitatis, né? Uma expressão latina que significa noção da divindade. Então, isso permanece no indivíduo mesmo não regenerado, e só que de uma forma corrompida. Por quê? Porque o ser humano busca de maneira equivocada, errada, o que ele pensa, o que ele tem ideia do metafísico. Ele não consegue buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Esse é o problema aí, então, desse aspecto, digamos aí, do relacionamento espiritual. Mas existem também os outros aspectos relacionais, como, por exemplo, o relacionamento com o próximo, o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com a criação, que também são elementos inerentes, né, de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano, mas que a queda ofuscou, que a queda corrompeu. Por isso que eu estou chamando aqui de corrupção social, porque social dá essa ideia de relacionamento do nosso entorno. Terceira coisa que envolve o conceito de depravação total e também de pecado original é a maldade inerente no ser humano. Ou seja, essa inclinação para fazer o que é errado. Essa inclinação para fazer o que é pecaminoso, que desagrada a Deus. E aí, somado a isso, a gente tem uma quarta questão, que é a extensão da pecaminosidade. Ou seja, a corrupção de Adão, o pecado de Adão, atingiu a integralidade do ser humano. Não houve nada, não há nada no ser humano que tenha escapado dessa corrupção. Então, todas as faculdades humanas foram afetadas. Aí, independente, se a gente entende, né, antropologicamente falando, o ser humano como sendo dicotômico ou tricotômico, né, independente de qual seja a perspectiva que algum de vocês ou de nós adote, o caso é que todas essas esferas foram afetadas. Nada escapou.
Então, essa é a ideia da extensão. Atingiu a totalidade do ser humano. E é daqui que vem a ideia de depravação total. Total tem a ver com isso, né? Essa corrupção, essa depravação, essa deformidade, ela atingiu o que do ser humano? A totalidade do ser humano. Não há nada que escapou. Tá? Então, isso é a extensão. Por isso que a gente tem aí, então, esse problema também, que é o quinto, da inclinação para o pecado. Já que a pessoa tem essa maldade inerente, ele é mau por natureza, né? Ele não nasce bom, ninguém nasce bom, todo mundo nasce mal. Jesus fala, inclusive, né, a respeito disso, vocês que são maus, né, diversas vezes ele usa essa expressão, e aí ele reconhece, então, essa inerência maligna, malévola, dentro de qualquer indivíduo. Agora, isso não quer dizer que o ser humano seja tão mau quanto ele possa ser, que é o sexto aspecto aí do que a gente discute sobre depravação total ou pecado original, que é o que a gente chama de intenção da pecaminosidade. E aí, intenção, gente, não é com C cedilha, né? Porque intenção com C cedilha é o que eu pretendo fazer, é o que eu intento fazer. Intenção com S é a ideia de intensidade, né? Ou seja, a pecaminosidade alcançou a totalidade do ser humano, mas não com a mesma intensidade. Né? Ou seja, o ser humano não é tão mau quanto ele possa ser. E Jesus falou sobre isso, né? Ele falou, olha, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então há uma noção, uma ideia, ainda que egoísta, ainda que forçada, né, por instintos não, digamos assim, espiritualmente bons, né, mas por algum resquício, né, eu procuro fazer bem para aquele que é da minha família, para aquele que está próximo de mim. A gente encontra, né, esse resquício, né, de bondade até mesmo nos bandidos. Aí, se você pensar, por exemplo, uma pessoa que está cometendo aí uma série de questões pecaminosas, crimes, né, no final das contas ele se preocupa com a mãe, se preocupa com o pai, se preocupa com o filho. Né? Então a gente vê que essa intensidade ela não atingiu o mesmo grau do que da maneira como a gente discorre esse problema da extensão. Tá? E por último, né, o sétimo ponto é o que a gente chama também de universalidade dessa natureza, ou seja, ela não se ateve apenas a Adão, ela também alcançou a posteridade de Adão, alcançou também os descendentes de Adão. E um dos textos mais claros sobre isso na Bíblia é Romanos 5,12, né? E fala para a gente ali que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos porque todos pecaram. Então a gente tem aí essas ideias em torno do que vem a ser depravação total. Agora, a curiosidade é que logo depois que aconteceu o Sínodo de Dort, os calvinistas que se reuniram ali, né, eles se reuniram com o propósito de fechar dentro do que eles acreditavam. Eles não trouxeram os arminianos para um debate amigável, não trouxeram os remonstrantes, né, para uma conversa, né, para realmente revisar como que a igreja deveria crer. Não, eles fecharam a patota deles, eles fecharam ali o grupo deles, a facção deles, né, e determinaram como é que a igreja reformada da Holanda iria acreditar. Então, eles não agiram com a devida honestidade, não agiram com a metodologia mais apropriada, né? E a gente vai ver, inclusive, outros erros até mais crassos em relação a essa problemática aí. E depois que eles emitiram, então, os cânones de Dort, a gente tem ali alguns erros dentro da análise deles, né? Do documento dos arminianos. A gente pega, por exemplo, em 1610, a primeira confissão que os remonstrantes fizeram, e aí o artigo 3º e também o artigo 4º, eles vão falar a respeito do problema do livre-arbítrio e da graça. Então, o que eles fazem aqui no Sínodo de Dort? Eles analisam esses 5 pontos, que já também haviam sido debatidos em 1611, na Conferência de Haia, e nessa conferência, né, participaram 6 arminianos e 6 calvinistas. Um desses calvinistas elaborou um relatório, acusou os arminianos, né, de um monte de coisa. Inclusive, esse relatório, a gente consegue ter acesso a ele, viu? Se você for aí no Google Books, por exemplo, você consegue localizar esse documento da Conferência de Haia. O documento está em holandês, né, nesse holandês mais clássico, mas a gente consegue encontrar com aquelas fontes, como eu falei, mais ali góticas, né? Então dá um trabalhinho para transcrever isso daí. Mas a gente encontra um documento de mais ou menos 400 páginas que dá para a gente saber o que os arminianos ou os remonstrantes defenderem, como eles se posicionaram. Tá? E o que acontece? No Sínodo de Dort,
eles pegam o documento de um desses calvinistas, que daqui a pouco eu vou falar o nome dele, e simplesmente se baseia na acusação dele. E é uma acusação errada, uma acusação que ele, inclusive, faz ali críticas infundadas, ele cita o ensino como sendo de um arminiano e não é, né? E a gente vai ver que isso é um problema ainda maior. Mas eles enumeram, dentro da análise desses artigos especificamente que eu citei, alguns erros, eles chamam de erros, né? Então, eu separei alguns para a gente pensar rapidamente. Um deles aqui, né, o erro primeiro, está escrito assim: é impróprio dizer que o pecado original em si é suficiente para condenar toda a raça humana ou merecer o castigo temporal e eterno. Eles entendem que isso aqui é um erro, por quê? Porque, na verdade, isso aqui é uma distinção que Armínio, que Agostinho também fez, os remonstrantes também fizeram, né? A distinção entre o pecado original e o pecado pessoal. O pecado original não é a mesma coisa que culpa herdada, ou seja, não é porque Adão pecou e a gente herda essa natureza que a pessoa que está na fase de inocência, né, até uma certa idade que cada um tem a sua idade, né, ela vai diretamente para o inferno se ela morrer. Né? Então, aí entra essa distinção do pecado original para o pessoal. O pecado pessoal é aquele que é cometido já agora com responsabilidade moral. Ou seja, numa certa idade, aquela pessoa sabe o que ela está fazendo e ela vai prestar conta daquilo. Então, essa distinção é feita na teologia arminiana. E eles entendem que isso aqui é errado. E, aliás, a posição dortiana, né, a posição do Sínodo de Dort, em relação à salvação de crianças, é de que todo aquele que é filho de alguém que é salvo, né, ou seja, alguém que é membro da Igreja Reformada, que é salvo, que é redimido, que automaticamente essa criança também é salva. Então, eles não entendem, por exemplo, como os católicos, né, que tem que batizar para ser salvo, mas eles entendem que, de certa maneira, existe uma salvação hereditária. Isso daí é um absurdo também, uma coisa muito errada. E, nesse sentido, o pensamento arminiano está muito mais conectado, né, muito mais alinhado com aquilo que a Bíblia ensina, né, a respeito dos efeitos do pecado. Erro 2, eles trabalham. E daqui para frente, os erros são muito parecidos. Né? Erro 2. Os dons espirituais, ou as boas qualidades e virtudes, tais como bondade, santidade, justiça, não podiam estar na vontade do homem quando no princípio foi criado. Por isso também não podiam ter sido separados de sua própria vontade quando caiu. Nesse caso aqui, o que eles estão advogando, eles estão dizendo que é um erro dos arminianos, é dizer que a imagem de Deus permanece intacta no ser humano. Ou, pelo menos, aproximando muito mais com a ideia de Pelágio, e como a gente vai ver nos outros erros, mais até com os erros de João Cassiano, acusando aí os arminianos de serem semi-pelagianos. Então, por exemplo, o erro 3, para a gente ver que ele se encaixa mais aí daí para frente, né, no que seria conhecido aí como semi-pelagianismo. Erro 3. Na morte espiritual, os dons espirituais não são separados da vontade do homem, porque a vontade como tal nunca tem sido corrompida, mas apenas atrapalhada pelo obscurecimento do entendimento e pela desordem das afeições. Se estes obstáculos forem removidos, a vontade pode exercer seu livre poder inato. A vontade é por si mesma capaz de desejar e escolher, ou não toda a espécie de bem que lhe for apresentada. Então, o que eles estão dizendo é que os arminianos, os remonstrantes, defendiam que o ser humano pode começar. Ou seja, é aquela coisa do semi-pelagianismo que eu expliquei, de João Cassiano. Na perspectiva dos dortianos, os remonstrantes diziam que o ser humano pode começar, mas não consegue completar. Existe um obstáculo. Se esse obstáculo for removido, aí, então, ele consegue completar tudo. Né? Isso aí é semi-pelagianismo. Erro 4. O homem não regenerado não é realmente ou totalmente morto em pecados, ou privado de toda a capacidade para fazer o bem. Ele ainda pode ter fome e sede de justiça e vida, e pode oferecer um sacrifício de espírito contrito e quebrantado que agrada a Deus. O que eles estão dizendo aqui é que, de acordo com a acusação falsa deles, né, é que o arminianismo ensinava que mesmo na condição caída, mesmo na condição não regenerada, né, a pessoa que está na impiedade ainda, que essa pessoa consegue fazer bens espirituais. E a gente vai ver daqui a pouco no documento dos arminianos, dos remonstrantes, que eles não defendiam isso. Tá? Erro 5. O homem degenerado não é regenerado que nasceu de novo, é o degenerado, o caído, né? E carnal, pode usar o bem
pode usar bem a graça comum, que é a luz natural, ou os dons ainda deixados após a queda. Ainda ele sozinho, então perceba, sem a graça, né? Sozinho pode alcançar pouco a pouco e gradualmente uma graça maior. Isto é, uma graça evangélica e salvadora, e até a salvação. Então, novamente, o que eles estão dizendo é que os arminianos diziam que o ser humano pode começar, ele pode ir crescendo, chegando num certo estágio, e a partir do limite do estágio que essa pessoa chegou, Deus pode completar o restante, inclusive, até a questão da salvação. Outro erro que os arminianos nunca ensinaram. Erro 9. Graça e livre vontade são as causas parciais que operam juntas no início da conversão. Estão dizendo aqui que os arminianos são sinergistas. Beleza. Há sinergismo na teologia arminiana, sim. Mas observe agora como é que eles vão descrever o sinergismo remonstrante arminiano, né? Pela ordem destas causas, a graça não precede a operação da vontade do homem. Então, o que precede aqui? A operação da vontade do homem. Então, o homem começa e Deus completa. Novamente, aí, semipelagianismo, né? E, na verdade, o tipo de sinergismo que a gente encontra no pensamento de Armínio, no pensamento dos remonstrantes, é um sinergismo oposto. Ou seja, no cassianismo, né, no pensamento de João Cassiano, o ser humano começa, Deus termina. E no sinergismo arminiano, né, que alguns estudiosos hoje, né, tentam chamar de sinergismo evangélico, sintelismo, né, e outras nomenclaturas mais, a forma como acontece, a dinâmica disso não é assim. O início é da graça. E há uma cooperação depois, né, por causa dessa operação da graça, há uma libertação do arbítrio escravizado, liberando o ser humano de responder. Então, vamos resumir assim, ó. Sinergismo cassianista, homem mais Deus. Sinergismo arminiano, Deus mais homem. Mas, na verdade, até Deus mais homem ainda está um pouco ofuscado, porque o certo seria Deus mais homem, mais Deus é tudo, do início ao fim. E a gente consegue perceber isso na maneira como os remonstrantes se posicionaram nos seus textos, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, vou citar para vocês aqui o artigo 3 da remonstrância, né? Que foi produzido em 1610, né? Um tempo aí depois da morte de Jacó Armínio. E nesse artigo, eles disseram o seguinte, que o homem não possui por si mesmo graça salvadora. Então, já começa aqui, nessa primeira parte da frase, digamos assim, desmontando, né, a acusação errônea, falsa, que o Sínodo de Dort fez aí em relação aos arminianos. Então, o ser humano não possui por si mesmo graça salvadora. Essa graça tem que vir de Deus, né? Nem as obras de sua própria vontade. Ou seja, não restou no ser humano o bem espiritual, como eles também acusaram erroneamente os arminianos. De modo que em seu estado de apostasia, ou seja, no seu estado de queda, né, no seu estado de afastamento, de lapso em relação a Deus, seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom. Nada verdadeiramente a saber, bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa. Então eles deixam bem claro aqui também que eles negam qualquer tipo de bondade espiritual que tenha restado no ser humano. Isso não existe, isso aqui tem que vir de Deus. E aí vem agora a afirmação, né, da iniciativa divina. Eles dizem assim, mas que é necessário que por Deus, em Cristo, e através de seu Santo Espírito, seja gerado de novo e renovado o entendimento, afeições e vontade, e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar, querer e praticar o que é verdadeiramente bom, segundo a palavra de Deus. Então, nessa parte final, eles deixam claro que a iniciativa tem que vir de Deus, e para que haja algum tipo, qualquer tipo de bem, que possa ser considerado espiritual, isso também tem que vir de Deus. Então, há outros documentos também aí confessionais dos remonstrantes, eles também vão deixar muito claro essa questão de que nem o homem não regenerado, nem o bem, né, como a gente falou daquela questão da intenção, né, da intensidade, nem o bem natural, horizontal, né, que o ser humano faz, ele é natural do ser humano. Ele é uma coisa que também vem de Deus. Então, eles atribuem à graça divina tudo. Tem até um outro artigo, que é o artigo 4º, né, que eles vão falar, né, que se atribui a Deus o começo, a continuação e o fim de todas as coisas. Tudo isso deve ser atribuído à graça.
né? Ou seja, a centralidade da teologia de Armínio, dos remonstrantes, está na graça, não no ser humano. Porque, como eles colocam, início, meio e fim. Né? Ou seja, a nossa vida começa em Deus, por sua graça preveniente, ela continua em Deus, porque a salvação é um dom de Deus, é uma obra divina. A santificação é também uma obra divina. Né? E o fim, por quê? Porque a glorificação também é uma obra divina. Ninguém tem condição de fazer isso por si mesmo. Então, início, meio e fim, nós temos aí essa dinâmica da graça. E agora, citando Armínio, né, porque esses artigos que os remonstrantes citaram aí, escreveram, né, e publicaram em 1610, todos eles são baseados num texto de Armínio que ficou conhecido como Declaração de Sentimentos. Então, observe aqui agora a fala de Armínio, né, num trecho da sua declaração, falando a respeito aí desse problema do livre-arbítrio, né, do pecado original e da necessidade da graça. Observe comigo aqui. Ó. Esta é a minha opinião a respeito do livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado de uma porção de conhecimento, santidade e poder para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado como missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Então, aqui, primeiro, ele está falando de Adão antes da queda. Antes da queda, ele está dizendo que mesmo esses dons que Adão recebeu, Adão não podia fazer nada disso daí sem a graça de Deus. Ou seja, ele não era alguém autônomo, né, que sem Deus ele ia praticar qualquer coisa boa. Ele dependia de Deus até mesmo no seu estado pré-lapsário. Agora, Armínio vai falar do seu estado pós-lapsário, ou seja, do estado depois da queda. Então veja como é que ele diz. No entanto, mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer, ou fazer por si mesmo o que é realmente bom. Pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes, por Deus em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Ou seja, Armínio mostra aqui que o ser humano, depois da queda, né, aquela pessoa que não nasceu de novo, ela não tem capacidade de fazer nenhum bem espiritual, somente o Espírito Santo, somente a graça de Deus operada nesse indivíduo é que pode mudar a situação dessa pessoa. E uma vez que essa pessoa agora está em Cristo, e ela, digamos assim, é capacitada, né, a pensar e a fazer essas coisas boas, mesmo nessas coisas boas que ela faz depois da sua conversão, da sua regeneração, ela também não consegue fazer nada disso, digamos aí, sem essa graça de Deus. Ela nunca vai conseguir fazer nada de maneira autônoma. Né? E aí, outro texto aqui interessante agora para a gente comparar, né, um trecho que eu vou mostrar para vocês, é de um artigo de 1618, agora, também dos remonstrantes. O que acontece nesse artigo? O Sínodo de Dort ele acontece entre 1618 e 1619. Esse texto é um texto reacionário, né, explicando, de certo modo, né, já uma reação a algumas acusações falsas que fizeram dos remonstrantes. Então, a gente viu, por exemplo, lá, né, alguns dos erros, né, que os dortianos colocaram. Agora, observe comigo um trecho. A declaração de 1618 é longa, é grande. Eu separei um trecho pequeno, só para a gente ver aqui como é que eles falavam a respeito aí dessa questão da queda do homem, da necessidade da graça e da centralidade da graça. Então, observe comigo aqui, artigo de 1618. O homem não tem por si e de si mesmo a fé salvífica, e nem a tem pelos poderes de seu próprio livre-arbítrio, porque no seu estado de pecado, ele é incapaz por si mesmo e de si mesmo de pensar, querer ou fazer algo que seja bom. Nada que salutarmente bom, tal como, primeiramente, a fé salvífica. Mas é necessário que, por Deus em Cristo, através do seu Espírito,
ele seja regenerado em seu intelecto, em suas afeições, em sua vontade, em todas as suas forças, a fim de que ele seja capaz de corretamente entender, meditar, querer e consumar essas coisas que são salutarmente boas. Nem mesmo o homem regenerado não é capaz, sem esta precedente, preveniente, excitante, prosseguinte e cooperante graça, de pensar, de querer ou de terminar qualquer bem, ou resistir a quaisquer tentações para o mal. Por isso, todas as boas obras e boas ações que qualquer um é capaz de conceber são atribuídas à graça de Deus. A vontade do homem, em um estado de lapso ou de queda, e antes do chamado de Deus, não possui a capacidade e a liberdade de querer qualquer bem que seja de natureza salvífica. E, portanto, negamos que a liberdade de querer tanto o que é salutarmente bom como o que é mal esteja presente na vontade humana em algum estado ou condição. Então, novamente, é bem clara, né, nessa exposição aí dos remonstrantes, em 1618, que eles, em hipótese alguma, advogavam, né, aqueles erros que eles foram acusados. O único erro, únicos dois erros, né, que, digamos assim, do ponto de vista do pessoal do Sínodo de Dort, né, dos calvinistas, do ponto de vista deles é errado, né, mas que, digamos assim, está alinhado com o pensamento dos remonstrantes, são dois apenas. É aquele primeiro, da distinção de pecado original e pessoal, que eu já expliquei, e um outro que eu não citei, mas que eles criticam a resistibilidade à graça. Porque para o calvinismo a graça é irresistível, né? Então tem um outro ponto que eles também criticam isso, mas beleza, os arminianos realmente acreditam na resistibilidade da graça. Então eu nem coloquei aqui. Agora, por que eu comentei que o Sínodo de Dort, ele trabalhou, né, as pessoas que estiveram ali reunidas, eles foram errados do ponto de vista metodológico, e que eles foram errados também, né, do ponto de vista dos critérios de cientificidade. Porque eles se basearam, como eu falei para vocês, num documento que foi escrito por um calvinista que participou da Convenção de Haia, né, que foi lá em 1611. O nome desse calvinista é Festus Homius. E esse cidadão, que era um ministro da Igreja Reformada em Leiden, ele escreveu um documento, que a gente também encontra esse documento no Google Books, dá para encontrar ele na totalidade, né? E nesse documento ele acusa os arminianos de crerem equivocadamente em muitas coisas, relacionadas à antropologia e à martiologia. Aqueles erros, por exemplo, que eu citei para vocês, são todos oriundos desse documento. Documento esse que eles não conferiram, porque a conferência, né, de Haia emitiu um documento de 400 páginas. E nesse documento tem o posicionamento oficial dos remonstrantes. Como também a gente tem a Confissão de 1610, que eu já citei para vocês aí, são artigos curtos, né? E que mostram que a forma como os calvinistas interpretaram o pensamento dos remonstrantes estava completamente errada. Então eles se basearam nesse documento do Festus Homius, não conferiram de onde ele tirou esses ensinos. E aí eu estava olhando, por exemplo, né, um texto de um pesquisador que fez o doutorado dele em Leiden, na Universidade de Leiden, e é um professor mais especialista nessa área de história do cristianismo, num livro que fala sobre o Sínodo de Dort revisitado, que é o Asa Gudrian. E esse estudioso, ele comenta o seguinte, a respeito aí desse problema, né, que a gente está falando deles terem se baseado de uma maneira aí muito precipitada. Né? Ele conferiu e comparou de onde que saíram efetivamente esses ensinos que os calvinistas estavam acusando equivocadamente os remonstrantes e arminianos. Né? De onde que ele tirou? Primeiramente, esses documentos vinham de Faustus Socinius, né? Ou seja, o pai do socinianismo. Né? Inclusive, a gente pega, por exemplo, a teologia sistemática do Louis Berkhoff, e ele muitas vezes, né, tenta ligar o arminianismo como sendo sociniano. Muitas vezes. Então a gente tem ensinos que não são dos remonstrantes, são ensinos dos socinos. A gente tem ensinos de um outro camarada chamado Adolphus Venator, que também estavam aí contradizendo, né, contrapondo aquilo que os calvinistas acreditavam em relação à depravação total, e até mesmo que os arminianos acreditavam.
Mas ele pegou esses documentos, se baseou em citações desses dois indivíduos e disse que os arminianos e os remonstrantes acreditavam assim, o que era uma tremenda de uma mentira, né? Porque ele deveria ser honesto, se basear lá no documento, né, que foi emitido, né, na ata que foi emitida na Conferência de Haia. Esse documento foi emitido logo no ano seguinte, 1612. Mas ainda assim, eles inventaram essa questão. E esse último camarada que eu citei, que é o Adolphus Venator, ele tinha muita afinidade com as ideias de um humanista da época, um filósofo humanista da época, que era o Dirk Cohnrad, que a gente tem aí uma discussão, né, muito forte em relação à nova perspectiva de Armínio. Você pega a biografia, né, feita lá pelo Carl Banks, a biografia dele diz, né, que Armínio não teve esse contato, né, de ter que refutar as ideias desse Cohnrad. E essa nova perspectiva de Armínio tem sido aí, né, aceita, né, atualmente, muita gente tem defendido isso, mas a gente tem fontes mais antigas que precisam ser verificadas. Por exemplo, eu consegui ter acesso à obra do Dick Cohnrad. Essa obra ela foi publicada em 1612, ele tem muitas obras, ele foi um escritor muito prolixo, ele atuou muito na área de ética, né, ele defendeu muito a liberdade religiosa, tolerância, liberdade de pensamento, né? Ele acreditava que até os ateus tinham que ter liberdade religiosa ou liberdade de pensamento, de mente, né? Mas nesse documento dele, que foi publicado em 1612 e que teve a sua segunda edição em 1630 e que foi publicado por um amigo pessoal do Cohnrad, que era um tal de Bugart, nesse livro nós temos aí talvez a narrativa mais antiga, né, dessa história, ou história, né, que tem que ser melhor verificada, se de fato Armínio mudou de posição. Nesse documento, que é de 1612, a gente tem essa informação, né, de acordo lá com a edição do Bugart, né, que eu citei para vocês, e ele comenta, né, que Armínio foi convidado para debater com Cohnrad, e ele, depois de ler esse material, ele mudou de posicionamento. Então, o texto mais antigo que a gente tem é esse. Esse é um texto que o Carl Banks não consultou, não aparece na bibliografia dele. Então, é um documento importante de ser verificado. E os estudiosos posteriores, que vêm aí se baseando também nesses mesmos documentos aí do Carl Banks, também não citam. A gente pega, por exemplo, Stephen Gunter, ele também não comenta esse documento do Cohnrad. Então, é uma possibilidade, sim, né? Ou seja, como diz aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Né? Então, existe essa possibilidade, sim. E uma outra questão até que pode favorecer e fortalecer essa tese, duas questões importantes, né? É de uma gravura que eu estou trabalhando nela, dentro das metodologias aí de cultura visual, de uma figura que foi elaborada, a primeira versão, a primeira edição dela em 1618, a época, então, do Sínodo de Dort. O nome dessa gravura, né, já traduzido para o português, que ela está lá em holandês, é O Carro de Esterco Arminiano. Então, ali eles estão retratando a expulsão dos arminianos, né, da Holanda, por causa das decisões sinodais. Né? Então, os arminianos foram expulsos e eles pegam ali um carrinho de esterco pequenininho que o pessoal usava na atividade camponesa, né, na atividade de agricultura, e fazem, né, claro, né, dão ali um aumento, colocam ali de uma maneira mais caricata, enchem de arminianos ali dentro, né? Então quem lidera, inclusive, é o líder remonstrante. Logo em seguida, a gente tem Armínio, que já tinha morrido, vários outros líderes remonstrantes, e por último, a gente tem o Cohnrad. E o que é mais interessante não é só o fato de ter o Cohnrad junto deles, nesse carrinho. O fato é que essa gravura, que ela está no formato de emblema, na parte inferior tem um subscriptio. E nesse subscriptio tem ali uma poesia dedicada primariamente a Cohnrad, né? Uma poesia crítica, né? Fazendo assim críticas bem contundentes a Cohnrad, ligando Cohnrad com Armínio, ligando Cohnrad com os remonstrantes, né? Que também é um outro documento que a gente não encontra, né, nenhuma análise na biografia do Carl Banks. Então são algumas questões que a gente precisa revisitar. Eu não estou dando nenhum veredito, mas a gente precisa revisitar. Não é uma coisa que a gente simplesmente deve bater o martelo, né, com tanta rapidez e simplismo, como muita gente tem feito.
só porque o Benz declarou isso, e só porque ele fez o doutorado dele, o livro dele é fruto da tese de doutorado, não quer dizer que a tese dele esteja 100% correta, né? Tem documentos que ele não consultou, como esses, por exemplo, que eu estou citando. Então, essas questões são informações relevantes, importantes, atuais, que a gente também precisa aí destacar. Tá bom? Agora, a questão é que esse último camarada que eu citei, Adolphus Venator, né, ele tinha ali uma afinidade também com o Coonrod. E por isso, né, os calvinistas ali de Dort se aproveitaram, porque o Coonrod ele defendia, ele era um pelagiano. Eu tive também a oportunidade de ler alguns textos do próprio Coonrod, né, já na minha tese agora que eu estou montando. Algumas coisas eu precisei passar, né, por obras dele. E ele defendia a negação do pecado original e defendia também o perfeccionismo, a impecabilidade. Ou seja, na prática ele era um pelagiano, né? Ele estava bem alinhado com o Pelágio. E por isso que a gente vai encontrar, né, muitas vezes, essa caricatura dos arminianos serem chamados aí de pelagianos ou de semi-pelagianos, né? E a gente está vendo aqui o porquê, né, de tudo isso. Mas em termos de fonte primária, não tem porquê a gente cair nesse engodo, né? Na verdade, os arminianos não são pelagianos. Como eu citei para vocês, a gente tem críticas do próprio Armínio, né, a Pelágio diretamente, ao pelagianismo, aos semi-pelagianos. Ele critica todo o pensamento deles e deixa muito claro o posicionamento que ele tem em relação à questão da depravação total. E para fechar essa exposição, ainda que alguém ficasse com dúvida, né, porque, por exemplo, tem outros estudiosos aí dessa questão do Sínodo de Dort, né, que vão dizer assim, não, mas eles se basearam também em outros documentos e tal. Bom, então a gente não pode esquecer que mesmo depois do Sínodo de Dort, em 1621, os remonstrantes se uniram, né, claro que um pouco antes disso, com a ideia de escrever, agora eles criaram ali a Irmandade Remonstrante, né, que veio praticamente a se tornar uma comunidade, né, religiosa, uma igreja, e esse grupo, né, que tinha ali a liderança, né, de Simão Episcópio, resolveu então escrever um documento mais robusto, né, do que eles acreditariam, ou de como eles se posicionavam em relação à fé. Então, esse documento, a gente também tem ele em fácil acesso. Quem lê inglês vai encontrar esse documento já traduzido para o inglês. Quem traduziu foi o Dr. Mark Ellis, né? Então, dá para a gente encontrar esse material. Inclusive, Mark Ellis também tem um livro publicado sobre a doutrina do pecado original em Simão Episcópio, que é outra coisa também muito interessante. Episcópio tem muito material também em fonte primária, né, dele, da pena dele mesmo. Agora, a dificuldade é porque esses documentos, esses textos do Episcópio estão em latim. Então, essa é uma dificuldade grande para a gente estudar. E o Mark Ellis, ele pegou esses documentos, né, do Simão Episcópio, focou, fez esse recorte e comparou com o pensamento de Armínio. E a conclusão dele ali na obra, né, que provavelmente deve ser uma tese de doutorado, pela construção, pela maneira, né, como o livro está estruturado e organizado, a conclusão dele é que Episcópio era um arminiano também fiel. Né? E isso é importante também por quê? Porque lá no Sínodo de Dort eles também tentaram acusar Simão Episcópio, né, de defender aí desvios, né, da depravação total. Então, nesse livro aí, por exemplo, a gente pode checar, né, ainda que numa fonte secundária, a gente pode checar o pensamento de Episcópio. Agora, em 1621 sai um último documento, que ficou conhecido aí como Confissão ou Declaração dos Pastores Remonstrantes. E esse documento, né, o principal editor, escritor, né, quem redigiu o documento aí praticamente todo, foi Simão Episcópio. Então, a gente também pode considerar isso aqui como uma fonte primária de Episcópio. E nesse documento, a gente tem ali artigos de fé bem específicos em relação ao posicionamento dele quanto à questão do pecado original. Muito específicos. Eu peguei aqui 3 citações rápidas para a gente encerrar, né, para a gente ver como ele pensava e como os outros remonstrantes, né, que também revisaram o documento, fizeram ali alguma sugestão, e como eles fecharam. Nessa forma final que a gente tem de 1621 da pena de Episcópio, mas com o aval de outros remonstrantes que estavam junto com ele também. Então, para citar, para fechar, 3 citações rápidas aqui. A primeira, por meio dessa transgressão adâmica, o homem ficou sujeito à morte eterna e a múltiplas misérias do poder
do tratamento divino, tendo sido despojado daquela felicidade primitiva que recebeu na criação, bem como sendo expulso daquele jardim mais agradável, um tipo de paraíso celestial, no qual conversava alegremente com Deus. Esse texto aqui está mostrando, né, a queda, a realidade da queda e alguns efeitos da queda, né? Ou seja, a maneira como isso passou para toda a descendência de Adão, também a alienação de Deus e a perda, né, da condição original, né? O que eles chamam ali, por exemplo, né, de felicidade primitiva, é essa condição primitiva, essa condição natural antes da queda. Isso foi perdido, né? Ou seja, o ser humano não é mais o mesmo que era quando estava no Éden. Então isso aqui já elimina qualquer resquício, qualquer acusação de pelagianismo. Segunda citação: como Adão era o estoque e a raiz de toda a raça humana, ele, portanto, envolveu e implicou não apenas a si mesmo, mas também toda a sua posteridade. Então, aqui ele também está falando da solidariedade da raça, dessa universalidade do pecado, né? Ou seja, não ficou só em Adão, mas passou a todos os homens. E aí ele diz aqui que passou isso a toda a sua posteridade, na mesma morte e miséria consigo mesmo. De modo que todos os homens, sem qualquer discriminação, aí a única exceção é o Senhor Jesus, são, por esse único pecado de Adão, privados dessa felicidade primitiva e destituídos da verdadeira justiça necessária para alcançar a vida eterna. E, consequentemente, estão agora nascidos sujeitos àquela morte eterna da qual falamos, e múltiplas misérias. Novamente, outros efeitos aí também da queda, né, que são repassados a toda a descendência de Adão. E, por último, a última citação foi a partir disso, ou seja, da universalidade do pecado, né, ou seja, dessa solidariedade da raça, de como o pecado passou a toda a raça humana, foi a partir disso que a mais alta necessidade também, a vantagem da graça divina preparada para nós em Cristo, Salvador antes dos séculos, apareceram claramente, pois sem ela não poderíamos nos livrar do jugo miserável do pecado, nem fazer algo verdadeiramente bom em qualquer religião, nem finalmente escapar da morte eterna ou de qualquer verdadeiro castigo do pecado. E muito menos poderíamos, a qualquer momento, obter salvação eterna sem ele ou através de nós mesmos. Então, se os dois primeiros excertos aqui que eu trouxe arrancam definitivamente, né, a questão do pelagianismo, essa última citação não deixa dúvidas, né, de que também o semi-pelagianismo não faz parte do pensamento de Armínio, e aqui, nesse caso, o documento dos remonstrantes. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Acho que deu para a gente ter uma ideia, né, um pouco aí do que Armínio pensava, do que os remonstrantes pensavam. John Wesley segue todo esse modelo que a gente seguiu até aqui. Não vou ter tempo de abordar o Wesley, obviamente, mas deixo a indicação do sermão dele chamado Pecado Original. Nesse sermão, Wesley deixa claro, né, que para ele a doutrina do pecado original ou da depravação total é uma doutrina primária do cristianismo, ao ponto dele dizer assim: você concorda com isso? Então você é um cristão. Você discorda disso ou nega isso? Então você é um pagão. Ou, dependendo de como a gente traduz, pode ser até ateu, né, que fica meio forte também. E sem contar um livro, né, do próprio John Wesley, com cerca aí de 600 páginas, que é um livro sobre o pecado original. Um livro também bem denso, com muita explicação, né? E aí, nesse caso, a gente também vê a fidelidade de John Wesley como um arminiano nesse aspecto. Mas, claro, a própria confissão anglicana também já deixava clara, né, a crença na depravação total e no pecado original. Então, é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo, pela paciência. Espero aí que a gente tenha tido aí facilidade para absorver essas informações. Passo aí de volta para o pastor André, né, e dentro aí também da dinâmica que ele propôs, né, da gente dialogar aqui com mais algumas perguntas aí. Pastor André? A net saiu aqui e já voltou. Que bom.
Bom, os irmãos estão me ouvindo? Amém. Nesse momento, nós vamos passar para